Quando você cresce em um ambiente disfuncional, tudo fica ainda mais difícil, sabe? Todo mundo busca autoestima, mas os pais podem ajudar muito quando começam cedo, dizendo aos filhos que eles têm valor, que são importantes, que podem realizar grandes coisas. Se você cresceu ouvindo isso, agradeça a Deus todos os dias, porque muitos de nós não tivemos essa experiência. Eu, por exemplo, não tive. Durante muitos anos da minha vida, havia como se fosse um disco tocando sem parar na minha cabeça. O que há de errado comigo? Eu pensava isso porque fui abusada sexualmente pelo meu pai e eu sabia que aquilo não era certo. Sabia também que não estava acontecendo com outras meninas que eu conhecia. Então a pergunta voltava sempre: o que há de errado comigo? É impressionante como crianças acabam assumindo a culpa por algo que um adulto está fazendo com elas. Você começa a pensar: o que existe de errado comigo para que alguém queira fazer isso? Levei muitos e muitos anos, inclusive já caminhando na palavra de Deus, até que esse disco finalmente parasse de tocar. Isso só aconteceu quando comecei a aprender sobre ser justificada diante de Deus pelo sangue de Cristo. Acho interessante como uma das primeiras coisas que Deus quer nos dar é a sua justiça. Não é curioso como Ele quer que saibamos que somos amados, e amados simplesmente porque Ele escolheu nos amar? Ouvi algo recentemente que me fez refletir. Por que Deus nos criou? Alguns dizem que foi para adorá-lo. Mas se fosse só isso, Ele já tinha os anjos. Outros dizem que foi para servi-lo. Mas Deus não tem necessidades. Ele não precisa de nada. Então por que Ele nos criou? Acredito que Deus nos criou porque queria alguém para amar. O amor precisa ser derramado. Ele não pode ficar parado. O amor precisa fluir, precisa ser ativo, precisa abençoar alguém. Deus não apenas ama, Deus é amor. E sendo assim, Ele precisava de alguém para amar. Você foi criado para o amor. Quando uma pessoa não sente esse amor, ela passa a achar que existe algo errado com ela. Lembro-me de quando alguém pela TV apontou para mim e disse: Deus ama você. Aquilo mudou a minha vida. Parece algo simples, mas existem muitas pessoas que nunca ouviram isso de verdade durante toda a vida. Você pode até frequentar a igreja por anos, ouvir sobre regras, sobre o que pode ou não pode fazer, e ainda assim nunca se enraizar profundamente no amor de Deus. Mas Ele quer que criemos raízes profundas nesse amor, não superficiais, mas tão profundas que nada, absolutamente nada, consiga nos arrancar dele. Fomos criados à imagem de Deus, e isso por si só já nos dá valor desde o início. Nenhuma outra criatura foi criada à imagem dele como nós fomos. Uma das coisas que refletem essa imagem é o livre-arbítrio. Isso é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Deus nos deu livre-arbítrio porque Ele não quer pessoas forçadas a servi-lo. Ele quer pessoas que escolham amá-lo e que, por amor, decidam servi-lo. E como servimos a Deus se Ele não precisa de nada? Nós o servimos nos colocando à disposição para que Ele trabalhe através de nós, amando e ajudando outras pessoas. Deus quer que usemos o livre-arbítrio para escolher a vontade dEle. É simples assim. Podemos fazer o que quisermos, até pecar, se assim decidirmos, mas isso não nos levará a uma vida boa. A palavra de Deus nos mostra o que é melhor para nós, ainda que continuemos tendo a opção de escolher errado. E tudo o que escolhemos gera consequências. Tudo o que se planta, se colhe. Por isso, a melhor decisão é ler e praticar a palavra. Isso não significa que não teremos problemas. Todo mundo tem problemas. Mais cedo ou mais tarde, eles aparecem, e muitas vezes mais de uma vez. Nem toda tempestade vem com aviso prévio. Recentemente, passei por um implante dentário. Foram meses de espera, procedimentos, desconforto. Na semana passada, fiquei 2 horas na cadeira do dentista e ele disse: "Nossa, nem demorou." Uma das coisas boas do livre-arbítrio é que eu podia escolher como reagir, aceitar e seguir em frente ou ficar irritada, brava, questionando Deus. Como eu disse antes, problemas são inevitáveis,
mas miséria é uma escolha. E se conseguirmos gravar isso no coração hoje, entenderemos que podemos escolher ser felizes independentemente do que esteja acontecendo. Eu sei que muitos aqui estão enfrentando situações difíceis. Talvez alguns estejam passando por momentos realmente pesados, e o inimigo vai tentar convencer você de que só poderá ser feliz quando o problema desaparecer. Mas isso é mentira, uma grande mentira. Na verdade, os problemas tendem a perder força quando você decide preservar sua alegria, porque o que o inimigo mais quer roubar é exatamente isso, a sua alegria. Quando você deixa claro que ele não vai conseguir isso, ele vai procurar outra pessoa para incomodar. Então lembre-se, Deus te ama e não há absolutamente nada que você possa fazer para mudar isso. O melhor que você pode fazer é simplesmente receber esse amor. Por muitos anos, todas as manhãs, eu me levantava e dizia: "Ó Deus, eu te amo, eu te amo." E isso foi transformando tudo dentro de mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu dizia isso o tempo todo. Mas em certo momento comecei algo diferente. Passei a dizer: "Eu te amo, Senhor." Sentava numa cadeira, estendia as mãos como quem está pronto para receber e separava uns 5 minutos apenas para dizer: "Eu recebo o teu amor." Posso dizer com toda sinceridade, para alguns de vocês, isso mudaria completamente a vida. Porque muitas vezes, o inimigo começa a falar com você antes mesmo de você acordar direito. Ele lista suas falhas, lembra tudo o que você fez de errado ontem, diz que você é inútil, que ninguém te ama de verdade, que ninguém se importa com você. Por isso, eu realmente acredito no poder de ser positiva. E isso diz muito vindo de alguém que cresceu em um ambiente extremamente negativo e que por muito tempo foi uma pessoa negativa. A verdade é que qualquer um consegue ser negativo. O mundo inteiro vai concordar com você. Tudo hoje é negativo. Tudo o que se ouve é negativo. Parece que tudo está desmoronando. Mesmo assim, você ainda tem o livre-arbítrio e pode escolher algo diferente. Pode decidir: eu vou ter uma atitude positiva. Não importa o quão negativas sejam as minhas circunstâncias, a minha atitude me pertence e ninguém vai tirá-la de mim. Eu escolho ser positiva. E vou te dizer mais: você pode gastar milhares e milhares de dólares deitado no sofá de um terapeuta. E no fim das contas, o que vai sobrar é exatamente isso. E eu estou te entregando isso de graça hoje. Você pode dizer: mas eu não consigo evitar. É assim que eu me sinto. E aí está o problema. Posso te dizer algo? Você não precisa viver de acordo com o que sente. Sentimentos são instáveis. Eles mudam o tempo todo. Uma hora você quer, outra hora não quer. Um dia se sente amado, no outro não. Se sente bem, depois não se sente. Dá vontade de ir, depois não dá. Mas nós podemos viver acima dos nossos sentimentos. Isso significa que posso sentir vontade de fazer o errado e ainda assim escolher fazer o certo. Isso é libertador. É poderoso não ser mais controlado pelo que você sente. A sua alma é formada pela mente, pela vontade e pelas emoções. Quando você nasce de novo, Jesus passa a habitar no seu espírito por meio do Espírito Santo. E ele começa a limpar tudo por dentro. A Bíblia diz em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é trabalhar para a salvação, é trabalhar nela. É cooperar com o Espírito Santo para que aquilo que Deus colocou em você, gratuitamente, comece a governar a sua alma e, com o tempo, seja visto também através do seu corpo. Assim, as pessoas percebem que ter um relacionamento com Jesus é algo real, não uma fantasia. Isso significa aprender, pelo Espírito Santo, a não viver pelo que você pensa, mas pelo que a palavra diz. Aprender a não viver pelo que você sente. Você pode até sentir algo errado, mas ainda assim escolher fazer o que é certo. Isso é maturidade espiritual. Eu posso sentir vontade de odiar alguém, mas escolho perdoar e orar para que essa pessoa seja abençoada. E não há nada que o inimigo possa fazer contra isso. Eu escolho usar a minha vontade para fazer a vontade de Deus.
Isso é crescer espiritualmente. Agora pense comigo, se alguém pedisse para você listar as coisas que você ama, quanto tempo levaria até você se colocar nessa lista? Amar a si mesmo não é ser egoísta ou cheio de si. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E em Mateus 22, quando perguntaram qual era o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode dar aquilo que não tem. Deus derrama o seu amor em nós. A palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando você nasce de novo, esse amor e essa paz passam a habitar em você. Você é adotado por Deus, passa a pertencer a Ele. Então, a partir disso, você pode amar a Deus de volta, aprender a amar a si mesmo e então amar os outros. Receber o amor de Deus não significa ser apaixonado por si mesmo. Significa amar a pessoa que Deus te criou para ser. Não estou falando do que você faz, mas de quem você é em Deus. É para esse lugar que estamos indo. Todos nós fomos destinados a ser moldados à imagem de Deus, como diz Romanos 8:29. Esse é o nosso destino. Mas é um processo, é um caminho. Nem tudo nele é fácil. Algumas partes são, sim, muito difíceis. Mas é nesse processo que nos tornamos quem realmente fomos criados para ser. Isso exige abrir mão de coisas que você acha que quer, mas que, na verdade, não quer de verdade. Muitas vezes você pensa que deseja algo só porque foi tudo o que conheceu até hoje. Aí, hesita em largar, com medo de perder aquilo que acredita ser o seu desejo. Mas quando finalmente solta, percebe, não era isso afinal. Por isso é melhor aprender a ficar em paz. Às vezes pedimos algo a Deus e Ele diz não. E sinceramente a pior situação possível é conseguir exatamente aquilo que Deus não queria que tivéssemos. Quando estou orando por algo que não está claramente alinhado com a palavra, eu sempre digo: por favor, Deus, se isso não for a tua vontade, não me dê. Eu não quero nada que você não queira para mim. Muitas vezes continuamos insistindo, pedindo, até que a única opção que sobra é Deus nos entregar aquilo que achamos que queremos. Então ficamos infelizes por um tempo, até percebermos que aquilo nunca foi o que realmente desejávamos. Agora, pense comigo. Imagine como a sua vida mudaria se você escolhesse ter uma atitude positiva e parasse de viver governado pelos sentimentos. Se deixasse de permitir que o inimigo controlasse você por meio de pensamentos e emoções e passasse a viver segundo a palavra de Deus. Quando as pessoas não conhecem o seu valor em Deus, elas tentam encontrar valor em qualquer outra coisa. Basta olhar para o mundo. Todos nós, em algum momento, já fizemos isso. Tentamos nos validar pela aparência, pelas pessoas com quem andamos, pelas roupas que vestimos, pelo lugar onde moramos, pelo nível de instrução, pelo cargo que ocupamos no trabalho. E assim, muitas pessoas acabam vivendo uma vida que não é verdadeira. Nem sempre estão fazendo o que realmente gostariam de fazer. Às vezes você até sabe o que quer, mas pensa, isso não é algo que o mundo vai admirar. Então acaba passando a vida inteira fazendo algo que odeia. Lembro-me de uma jovem que veio falar comigo. A igreja dela se reunia todas as manhãs para orar e os amigos dela iam. Ela me disse: eu achava que deveria ir, mas não queria ir de verdade. O que ela realmente queria era ficar cuidando dos filhos deles enquanto eles iam orar. Veja como Deus é perfeito. Todas as necessidades já estavam cobertas. Se ela tivesse sido ousada o suficiente para fazer aquilo que Deus colocou no coração dela, todos teriam sido abençoados. Em vez disso, muitas vezes deixamos que outras pessoas nos empurrem para o que elas estão fazendo, só para que se sintam melhor consigo mesmas. Às vezes é preciso ser firme e dizer: não, eu não fui criado para isso. Quão melhor teria sido se ela tivesse ficado com as crianças, os pais tivessem ido orar tranquilos e ela tivesse se sentido realizada? Há também aquele episódio com Moisés. Ele estava trabalhando demais, julgando o povo o dia inteiro. Seu sogro observou e perguntou: o que você está fazendo? Por que está fazendo tudo sozinho?
Moisés respondeu que as pessoas queriam que ele resolvesse seus problemas. No fundo, era o desejo de agradar as pessoas. É isso que elas esperam de mim. Então o sogro disse algo muito sábio. Se você continuar assim, vai se desgastar. E o povo também. E por quê? Porque quando você está em um lugar onde Deus lhe deu dons específicos, mas não tem espaço para usá-los, a insatisfação cresce. Com o tempo, você nem vai querer mais estar ali, porque aquilo que Deus colocou em você está sendo sufocado. Hoje, eu trabalho muito menos do que trabalhava antes e produzo tanto quanto, ou até mais. Sabe por quê? Porque agora eu trabalho de forma mais inteligente, não mais pesada. Deus colocou muitas pessoas talentosas ao meu redor. Em vez de eu tentar fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer, precisei aprender algo importante. Houve um tempo em que eu tinha o dom para certas tarefas, mas às vezes Deus retira uma unção de nós e a coloca em outra pessoa. Não porque fizemos algo errado, mas porque Ele tem algo novo que quer que façamos. O problema é quando a pessoa fica cheia de si mesma e passa a pensar que ninguém faz tão bem quanto ela. E a verdade é que talvez não façam do mesmo jeito, mas podem fazer ainda melhor. Então, às vezes, é preciso engolir o orgulho. Delegar não é apenas passar uma responsabilidade para alguém, é também dar autoridade. Muitos de vocês poderiam viver com muito mais descanso e bem menos estresse se parassem de tentar provar seu valor fazendo tudo sozinhos, ou se não tivessem tanto medo de que outra pessoa receba um pouco de crédito. Nós gostamos de ser reconhecidos. Gostamos que digam o quanto somos bons no que fazemos. Mas precisamos aprender a deixar que outras pessoas também recebam o crédito. E aqui está um segredo. Quanto mais você levanta os outros, mais alto você acaba indo. O sogro de Moisés, guiado por Deus, disse a ele: escolha 70 homens, imponha as mãos sobre eles e permita que o Espírito que está em você venha sobre eles. Faça deles líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. E assim Moisés finalmente pôde descansar um pouco. Eu mesma precisei aprender isso nesta fase da minha vida. Estou nisso há mais de 45 anos. Quando olho para trás, vejo o quanto trabalhei no começo e nem sei como dava conta. Eu costumava realizar 36 conferências por ano. E naquela época elas duravam 3 dias, com 5 sessões cada. Eu fazia praticamente tudo, exceto o louvor, porque nunca me deixaram fazer isso. Eu pregava em todas as sessões, escrevia livros, fazia tudo. Deus nos dá uma graça diferente quando somos mais jovens, mas todos nós vamos envelhecer. Se você tem 20 anos, não pense que vai ficar assim para sempre, porque não vai. Antes que perceba, terá 30. Depois 40, 50, 60 e logo 70. Eu vou completar 81 anos em junho. Alguém me perguntou outro dia de onde vem a energia que eu tenho. E a verdade é que, à medida que envelhecemos, precisamos de 2 coisas: um propósito e alguém para amar. Eu tenho um propósito. Eu amo vocês. Amo a Deus, amo o que faço e amo ajudar pessoas. Demorei para entender que a única maneira verdadeira de ser feliz é se entregar completamente. Quando você passa a vida tentando se fazer feliz, acaba roubando de Deus aquilo que é trabalho dele. A função dele é cuidar da sua felicidade. A sua é cuidar das coisas dele. E quando você cuida dos negócios de Deus, ele cuida dos seus. Você tem um valor imenso. Você é extraordinário. Na verdade, cada um de vocês é uma obra-prima. Se você ler o Salmo 139 com calma, verá que Deus formou você no ventre da sua mãe com as próprias mãos, de forma detalhada, intencional e maravilhosa. Sabe, eu nem gosto da palavra feto. Deus nunca chamou uma criança assim. Acho que esse termo ajuda a afastar mentalmente a ideia de que aquilo que está dentro de você é real e tem valor. Mas quando entendemos que ali existe uma criança formada e moldada pelas mãos de Deus, tudo muda. O inimigo tenta encher nossa mente com pensamentos errados, distorcidos, estranhos. Mas eu vou te dizer uma coisa: ele pode até estar atacando hoje, mas ele não vai vencer, ele não vai ganhar. O nosso mundo parece ter enlouquecido, não é? Mas eu creio nisso de todo o coração. As coisas vão mudar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Sim, elas vão mudar.
E uma das melhores decisões que podemos tomar é amar a Deus e aprender a ter uma visão saudável de nós mesmos. Levante-se todos os dias e sinta-se bem consigo. Não saia por aí dizendo: eu não tenho valor, eu não tenho propósito. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Ele colocou você neste mundo porque quer amar você e amar por completo. Ele quer curar todas as feridas que você carrega. Nós fomos redimidos, fomos comprados de volta com o próprio sangue de Jesus. Você não pertence ao mundo e não pertence ao diabo. Você pertence a Deus. Quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós e nos adotou como filhos. Vou te dar um exemplo da minha própria vida. No meu primeiro casamento, tive um filho e, curiosamente, dei a ele o nome de Dave. Não me diga que Deus não sabe exatamente o que está fazendo. Escolhi esse nome em homenagem ao meu irmão, que também se chamava Dave. Quando meu filho tinha apenas 9 meses, precisei me divorciar do meu primeiro marido. Ele foi infiel, não trabalhava, não me apoiava, tinha uma postura abusiva, foi um verdadeiro pesadelo. Fiquei casada com ele quase 5 anos. Depois de 18 anos sofrendo abuso sexual e mais 5 anos sofrendo outro tipo de abuso, eu simplesmente não sabia o que era amor. Você podia me dizer, eu te amo, 1000 vezes, e isso não significava nada para mim. Todas as pessoas que disseram que me amavam acabaram me machucando. Então eu não conseguia acreditar em palavras. Eu precisava ver amor em ações. É por isso que é tão importante demonstrarmos amor às pessoas. Para muita gente, palavras não significam nada. É por isso que fazemos tanto trabalho missionário aqui e fora do país. Há pessoas sofrendo tanto que, se você apenas disser, Jesus te ama, isso não toca o coração delas. Elas nunca experimentaram esse amor. Elas precisam que alguém cuide das suas necessidades, que esteja presente, que permaneça ali de forma constante. E é assim que a luz rompe a escuridão e elas se abrem para receber o Evangelho de Jesus Cristo. Você é, sem dúvida, uma obra-prima. Cada pessoa aqui é única. Impressões digitais diferentes, DNA diferente. Ninguém foi criado para ser uma cópia de outra pessoa. Você não foi feito para fazer o que todo mundo faz. Você foi criado para cumprir aquilo que Deus designou especificamente para você. Não importa se você acha que a sua responsabilidade é pequena ou grande. Essa é a sua parte. Alguém pode pensar, eu vou ser a próxima Joyce Meyer. Por favor, não. O mundo já tem uma de mim. Não queira ser outra pessoa. Vá além disso. Seja você mesmo. Seja quem você é. Seja a melhor versão de você que puder ser. E nunca, jamais, peça desculpas por isso. Mantenha a cabeça erguida porque você está em Cristo. Voltando à minha história. Eu me divorciei quando meu filho tinha 9 meses e conheci o Dave quando o bebê tinha 10 meses. Quando Dave me pediu em casamento e disse que me amava, eu nem consegui responder. Eu nem sabia o que aquilo significava. Minha resposta foi algo como: você sabe que eu tenho um bebê, né?